Então, continuando meu projeto de ler os clássicos juvenis da Abril Cultural, das duas edições, então eu trouxe aqui o primeiro volume, que é A Ilha do Tesouro. Tô fazendo um pouco de reflexo, mas é porque o livro está encapado com plástico. Então, A Ilha do Tesouro, do Stevenson, Robert Louis Stevenson. Tá? Eu tenho também uma outra versão da coleção O Prazer da Leitura. E a história desse livro se passa mais ou menos no século XIX, e é a história de um menino, Jim, de 12 anos, Jim Hawkins, que mora com seus pais em uma estalagem, e determinado dia aparece uma figura misteriosa que depois vai se descobrir que é um pirata que tem consigo um mapa do tesouro, de um tesouro que foi enterrado pelo famoso Capitão Flint, né? E ele tá fugindo de outros piratas, que ele quer o tesouro só pra ele, certo? E aí esses piratas acabam descobrindo que o Bill Bones, que é o misterioso da hospedaria, está naquela hospedaria do Jim, e vão atrás dele. E aí eles entregam pro Bill a mancha negra, né, que é um símbolo que condena o pirata, né, e dão um prazo para ele tem até tal hora para entregar o mapa do tesouro pros outros piratas. Só que nesse meio tempo, o Bill Bones, que já estava com a saúde meio deteriorada, acaba morrendo. Ele tem um treco lá, morre. E aí o Jim vai mexer nas coisas dele, porque o pirata devia muito dinheiro pra hospedaria do pai dele e tal. Vai mexer lá nas coisas do Bill, descobre um monte de moedas e descobre o mapa do tesouro. Então esse mapa cai nas mãos do Jim, e o Jim corre em auxílio a dois amigos, pedindo conselhos, né, para um médico, o Dr. Livesey, e o Lord Trelawney, acho que é esse o nome. Então esse médico e esse cavaleiro resolvem ajudar o Jim a entrar nessa aventura. Então eles armam um navio, o Hispaniola, e partem nessa aventura em busca do tesouro. Só que durante a viagem, o Jim descobre que o cozinheiro, que é o John Long Silver, está tramando um motim para se apoderar do tesouro assim que ele foi encontrado, tá? E aí se desenvolve toda a história cheia de reviravoltas e traições. Então é um livro bem interessante. Eu recomendo que o pessoal que não gosta muito de descrições leia as versões adaptadas, porque aqui nas versões adaptadas constam só a parte mais de ação, assim. Então a leitura flui assim muito mais rápida, né? Então é bem recomendado para quem está começando a gostar de ler, tá? Depois, mais tarde, se interessar pela história, se gostar, eu acho legal procurar a obra original, que é um pouco maior, digamos assim, o dobro, porque tem as partes mais descritivas, que fala sobre navios, sobre as manobras de navios da época, né? Fala um pouco mais da vida dos piratas e tudo mais. Então, essa é a história da Ilha do Tesouro. O autor é um escritor escocês, que aos 33 anos ele escreveu esse romance, era o ano de 1883, e ele ficou muito famoso, todo mundo aplaudiu ele como um dos melhores escritores da literatura juvenil e tal. E 3 anos depois ele escreveu outra obra de sucesso, que foi o misterioso caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que é o famoso O Médico e o Monstro, que a gente conhece aqui no Brasil. Então é um livro que eu recomendo muito. Ele serviu como inspiração também para muitos filmes, quadrinistas, para escritores, né? Tem um filme de 1950 da Walt Disney, que é a melhor adaptação da história. Ele inspirou também os livros, os piratas, muitos trechos daquele mega sucesso, Os Piratas do Caribe, foram inspirados na história do Stevenson, na Ilha do Tesouro. Então vale muito a pena vocês lerem, conhecerem a obra. É aqui que começou o estereótipo do pirata com o papagaio no ombro, da perna de pau. Então eu acho que vocês vão gostar pra caramba da história, tá?
Quem for ler a obra original, lembre-se que tem, como foi escrito em 1883, tem muitas palavras difíceis. Então é bom ter um dicionário do lado, ok? Um grande abraço.